Salve, salve investidores, tudo bem com vocês? Aqui é Ria Investimento trazendo mais um vídeo. E hoje nós vamos estar falando de 3 empresas do setor de varejo de combustível, aí na distribuição de combustível. E vamos estar analisando as 3, pegando algumas notícias e no final vamos estar falando qual das 3 são a minha preferida no setor. E aí aqui eu acredito que seja mais promissora. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like compartilhando. Estamos rumo à meta de 700 inscritos. Então não esqueça de se inscrever e compartilhar. E lembrando que nada que tiver nesse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda e muito menos de manutenção de ativos, é apenas do caráter educativo. Então vamos começar aqui analisando a Raizen 4 aí, cotada a R$ 3,78, com dividendo de 7%, nos últimos 12 meses pagou 26 centavos, com uma valorização nos últimos 12 meses de 29,45% e no mês atual uma desvalorização de 1%. Lembrando que a Raizen é dona dos postos Shell. Então aí a gente vai estar analisando as 3 maiores do setor. São a Shell, o Ipiranga e o Postos BR. Ela tem 100% de Tagalong, 42 milhões em liquidez, uma participação de 0,20% no Ibovespa. Então 0,20% da movimentação do Ibovespa é feita pela Raizen. A gente conseguimos estar vendo aqui que ela tem um PL de 11 anos, então em 11 anos ela pagaria todo o valor investido nela em forma de lucro. Um PVP aí, numa média de 1,71, então a cada R$ 1 que a empresa tem, você está pagando R$ 1,71. Com isso, você está pagando em média 71% a mais do que o valor de patrimônio que ela tem. Mas nada demais. O EV/EBITDA dela está em 6 vezes, significa aí que em média de 6 anos, ela pagaria todo o valor investido nela em forma de EBIT, que também é basicamente a mesma coisa que o PL. A companhia tem uma dívida um pouco alta, mas controlada, não chegou ainda no 1,5 vezes, tá alta por estar acima de 1, mas está controlada, podemos dizer. A sua margem bruta está aí em 7,99% e sua margem líquida em 1,52%. O que é margem líquida e o que é margem bruta? A margem bruta é supondo a empresa vende R$ 100 em combustível, R$ 7,99 viram receita e R$ 1,52, que é sua margem líquida, viram lucro. E lembrando que a Raizen não atua só como parte de combustíveis, assim, só na distribuição de combustíveis. Ela tem a parte sucroalcooleira dela, a parte de geração de energias renováveis, também tem aí a parte de combustíveis sustentáveis e várias outras coisas. A empresa tem um ROI de 14%, eu gosto de 15%, mas aqui ainda se mantém, está próximo 14,79%. As suas receitas e seu lucro não apresentam resultados de crescimento nos últimos 5 anos. Arrastando um pouquinho mais para baixo, nós conseguimos ver que ela paga dividendo com periodicidade trimestral em março, agosto, outubro e dezembro. Então ela tem uma frequência de dividendo até que boa. É uma empresa que vem apresentando resultados consistentes. Nós conseguimos estar vendo aqui que do ano de 2019 a 2021 os resultados ficaram meio desbalanceados. 2019 teve um lucro, 21 um pouco menor e do 21 já cresceu de novo e para 22 diminuiu. Mas se nós formos pegar aqui na base, na comparação de 22 para 23, tudo indica que 23 vai ser um lucro bem maior do que 2022 e um lucro possivelmente maior do que 2021, que foi o pico de lucro da empresa. A empresa normalmente costuma a pagar cerca de 38% de payout. Então, se a empresa fatura aí, vamos supor, 100 milhões, ela distribui em média 38 milhões 950 mil em dividendos. Se formos levar por essa consideração. Então, quanto mais ela lucrar, mais a remuneração dos acionistas. O seu patrimônio líquido fica aí na casa de 22 milhões de reais. Tem uma dívida bruta aí de 40 bilhões, 22 bilhões de reais é seu patrimônio e 40 bilhões a dívida. Uma dívida gigantesca. Mas como nós podemos ver, ela tem 8 bilhões em caixa e a dívida líquida dela é de 31 bilhões. O que é dívida líquida e o que é dívida bruta? Dívida líquida é a dívida bruta, que é o valor quanto que ela deve total, menos o valor em disponibilidade, que é o dinheiro que ela tem em caixa, que é igual à sua dívida bruta. Então, fazendo uma explicação simples, é como se a empresa pegasse todo o valor que ela tem em caixa, que são esses
8 bilhões, pagasse a dívida bruta, quanto dessa dívida ainda sobraria? É só dívida líquida. Então, 31 bilhões. Se ela pegasse todo o valor e pagasse, sobraria 31 bilhões. E o seu valor de mercado fica aí na casa dos 39 bilhões de reais com 11% de free float. Ela aí é uma empresa que foi formada aí por duas gigantes do setor. Uma gigante aí do setor petrolífero, a Shell, Brasil Holding BV, que é por isso que ela ficou até com a marca Shell de Postos, e pela gigante brasileira Cosan, a holding gigante aí que tem participação na bolsa. E essas duas empresas junto controlam as ações da companhia, ordinárias. Ambas as duas têm 50% da empresa. O restante das ordinárias, das preferenciais, são distribuídos entre o Morgan Stanley, o GIC e em outras empresas e dentre nós também na bolsa. Mas os ordinários estão todos sob o controle da Shell e da Cosan. Nós conseguimos estar vendo aqui suas receitas e seu lucro na comparação desde 2019 cresceu robustamente, saindo de 100 bilhões para 200 bilhões. Ela está entre as empresas que mais faturam na bolsa aí, tem receita. Os seus custos saíram de 900 bilhões para 205 bilhões. O lucro bruto saiu de 4 bilhões para 17 bilhões e o seu lucro líquido saiu de 2 bilhões para 3 bilhões. Nós conseguimos estar pegando aqui no resultado trimestral para você poder ver aqui, vocês terem uma ideia, na comparação do segundo trimestre do 2023 para o terceiro trimestre de 2023, a empresa apresentou um crescimento aí de basicamente 21% em suas receitas, os custos cresceram 19%, o seu lucro bruto cresceu em 43% e o seu lucro líquido deu uma recuada de 95%. Mas nada demais, porque nós podemos estar vendo que do quarto trimestre de 2022 para o primeiro trimestre de 2023, o lucro cresceu 1.485%. Então foi um crescimento bem robusto mesmo. A segunda empresa que nós vamos estar analisando aí é a Vibra Energia, cotada a R$ 23,33, com dividendo de 1,84%. Nos últimos 12 meses pagou 42 centavos e em 12 meses valorizou 48%. E no mês atual vem desvalorizando de 0,64%. A sua liquidez é de 174 milhões, com uma participação de 1,19% no Ibovespa, e possui 100% de tag along. Nos seus indicadores, nós podemos ver que os indicadores dela é maior, ela tem um PVP maior aí que o da Raizen, e também podemos ver aqui, já comparando, que o seu PVP é o maior, sua margem líquida fica na base ali, o ROI é melhor, sua margem bruta é menor do que da Raizen. A empresa aqui nessa quesito está um pouco mais alavancado, mas sua dívida líquida barra PL está confortável. A empresa tem o EV/EBITDA de 9 vezes, um PL de 13 vezes aí, então 13 anos, crescendo suas receitas 16% ao ano e seu lucro 12% ao ano. E arrastando mais para baixo aqui, nós podemos ver que ela não segue uma regra muito certa de pagamento de dividendo, que ela paga em janeiro, fevereiro, março, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro. Ela não tem uma data certa, ela só sai pagando assim quando ela decide. Nós conseguimos ver aqui também que o lucro da companhia é bem volátil, teve dois prejuízos, 2015 e 2016, e nos outros, depois de lá para cá, sempre dando lucro, mas um lucro muito volátil mesmo. E aí 52%, ela também vai estar tendo aquele problema que a Petrobras até o exato momento não quer renovar para a Vibra continuar com a marca Petrobras nos postos. Então isso pode ser um problema futuro na empresa que o acionista tem que levar como relevância na hora de comprar a empresa. A empresa tem um patrimônio líquido aí de 13 bilhões, uma dívida bruta de 16 bilhões, uma disponibilidade de 6 bilhões, uma dívida líquida de 9 bilhões, 27 bilhões em valor de mercado e 95% de free float. A empresa aí, o seu maior acionista atualmente é a Samambia Master Fund Investimentos em Ações e Investimento, né? E essa empresa tem como acionista o Luiz Barsi Filho, um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira. As suas receitas aqui, nós podemos estar vendo aqui embaixo que a receita saiu aí de 93 bilhões para 164 bilhões. Os custos também avançaram junto de 91 bilhões para agora 156 bilhões. O lucro bruto também saindo de 5 bilhões para 7 bilhões. E nós vamos ver que o lucro líquido saiu de 3 bilhões para 2 bilhões, mostrando uma
desaceleração no seu lucro líquido. E pegando aqui no resultado trimestral, para nós também estarmos vendo, nós podemos ver que suas receitas cresceram 15%, os custos 12%, o lucro bruto em 99% e o seu lucro líquido em 843%. A gente também podemos estar vendo aqui a terceira empresa, que é a Ultrapar, dona dos Postos Ipiranga, cotada a R$ 27,64, aí possui um dividend yield de 1,27%, 35 centavos, uma valorização de 119%, no mês atual 2,88% de desvalorização. A empresa tem 135 milhões em liquidez, 1,38% em participação no Ibovespa, 100% de tag along, as ações só têm ações ordinárias, o seu PVP aí é mais esticado que de todas as anteriores, a empresa tem um PL de 14 anos, um EV/EBITDA de 9 anos, dívidas também basicamente igual às outras, sua margem bruta fica em 6%, margem líquida parecida com todas as outras, o seu ROI é maior que de todo mundo em 17%. Suas receitas vêm crescendo 12% ao ano e o lucro 6% ao ano. Nós podemos estar vendo aqui também que é o contrário da Vibra, ela sabe seguir uma regra, ela paga dividendo em março e agosto com regularidade. Vocês podem ver que uma vez ela falhou, que foi aqui em 2020, em agosto, a empresa falhou. Nós podemos estar vendo aqui também que o seu lucro, como todas as outras, são bem voláteis, mas sempre apresentou lucro, uma média de 59% de payout. Arrastando um pouquinho mais para baixo, tem um patrimônio líquido de 12 bilhões, uma dívida de 13 bilhões, uma disponibilidade de 6 bilhões, uma dívida líquida de 7 bilhões e 30 bilhões em valor de mercado e 97% de free float. A empresa também tem participação em empresas de gás, lembrando essa parte, ela não é apenas também na parte de distribuição de combustível e tem outras empresas. A Ultra SA Participações é seu maior acionista atualmente. Arrastando um pouquinho mais para baixo, conseguimos estar vendo aqui que suas receitas saíram de 90 bilhões de reais para 128 bilhões. Os custos saíram de 84 bilhões para 119 bilhões. O lucro bruto saiu de 6 bilhões para 8 bilhões e 700. E o lucro líquido saiu aí de 1 bilhão para 2 bilhões. A empresa também, pegando aqui na base trimestral, vem demonstrando resultados satisfatórios. Vem crescendo aí suas receitas em 9%, os custos em 6%, o lucro bruto em 71% e o lucro líquido em 273%. Após uma desaceleração forte na comparação do quarto trimestre de 22, de lá para cá. Nós podemos estar pegando aqui também duas notícias que impactam essas empresas bruscamente aqui, que são a primeira. Temporadas de fusões, Eneva e Vibra voltam a conversar em março, diz colunista. Simplificando, a Eneva ofereceu uma proposta de fusão com a Vibra anteriormente. O ano passado a Vibra recusou essa proposta. A Eneva voltou a estudar esse pedido, só que de uma forma melhor, que antes ela estava querendo de 1 para 1, ficar numa participação. Cada acionista da Eneva deve ganhar uma ação e da Vibra uma ação para se manter com essa empresa, sendo que a Vibra é muito maior que a Eneva. Então tem essas vantagens. Então a Vibra recusou, voltou, e agora em março eles voltam a conversar e vai apresentar uma outra proposta. E aí a Vibra vai estudar e se for bom ela aceita, se não for ela vai recusar novamente. A gente também temos aqui essa notícia que é muito impactante para a Raízen, para a Cosan, né, que é a empresa, uma das controladoras da Raízen, que tem na bolsa, eu sou acionista. A Raízen fecha parceria com BYD para recarga de carros elétricos. A montadora chinesa BYD firma uma parceria de construir hubs de recargas elétricas em 8 capitais brasileiras. As informações são Reuters. A parceria faz parte de um projeto conjunto para impulsionar as marcas de carro elétrico no país, de acordo com as informações fornecidas pela BYD e pela Raízen. O acordo inclui instalações de 600 postos de recargas rápidos em todo o país, nos próximos 3 anos, sobre a marca Shell Hershey, alguma coisa assim. Eu sou muito ruim com essa parte em inglês. A medida é que a Raízen busca obter 25% de participação no mercado. Então ela quer ter aí uma participação de 25% do mercado de recargas de carro elétrico, que eles chamam de market share. Os pontos terão mais de 18 megawatts de potência instalada, sendo alimentado por energias de fontes renováveis
renováveis fornecidas pela Raizen Power, a divisão de energia elétrica do grupo. Então, os postos Raizen Recharge receberão essa fontes de recarga de carro elétrico e serão com a energia da Raizen. Então, a Raizen vai ter duas formas aí. Ela vai fornecer energia e fornecer os postos para esses carros e pretende obter 25% de market share do setor de recargas de carros elétricos. Aí a Raizen saindo na frente de todos os outros postos e já liberando recargas de carros elétricos. É uma coisa muito boa aqui no país, não tem muito, é muito pequeno isso, agora vem crescendo, a BYD chegou para trazer os carros elétricos e a Raizen vai entregar aí com os postos Shell as recargas dos carros elétricos. Esses pontos serão aí na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Salvador e Belém. As cidades foram selecionadas com base em projeções de crescimento do mercado e nas demandas do usuário com motoristas de aplicativo. E as empresas não divulgaram o valor do investimento para fazer isso. Então, se nós formos pegar aqui e fazer uma comparação de forma simples, nós já conseguimos estar vendo uma clara diferença das empresas aí em questão de dividendo, em questão de dividendo, de PL, do valor das ações também. O valor das ações tem que ser muito levado em consideração. E aqui a Raizen sempre vai ganhar e, na minha opinião, é a melhor escolha. Pois é a empresa que tem o melhor dividendo, tem o melhor PL, o melhor PVP. A empresa é gigante, vem se atualizando antes de todo mundo nessa parte de carros elétricos. Não é à toa que eu tenho atualmente a empresa aí na carteira do canal. É a empresa que tem o melhor dividend yield também. A empresa também não está muito centralizada, ela faz cana de açúcar lá, logo o petróleo, o diesel, essas coisas vão sair, mas eu acredito que a cana-de-açúcar aí, que é o etanol, vai continuar normalmente. Ela também produz açúcar, então é uma empresa que está muito diversificada. Eu comecei a comprar recentemente a Raizen aí, essa vai ficar na carteira, as outras, essas aqui logo sai, que é tudo para swing trade. E também tenho a sua controladora aqui, ó, a Cosan, também que eu venho aumentando participação. Então, na minha opinião, a empresa que mais compensa para você ter aí na carteira, mas lembrando que não é recomendação nem de compra nem de venda, muito menos manutenção de ativos, é apenas do caráter educativo. Mas a empresa que eu tenho na carteira e que, na minha opinião, mais compensa é a Raizen. E em segundo lugar, eu ficaria com a Ultrapar. E por último, eu ficaria com a Vibra, caso desse problema para renovação. Mas ainda vai ter eleições até 2028, que vai ter essa mudança de nome, possivelmente, se nada for pré-acordado. Então foi esse o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, se deixa o like, compartilhe e até o próximo vídeo. E falou!